Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que bom poder estarmos aqui juntos e louvando ao nome do nosso Deus. Eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias para nós ministrarmos a palavra de Deus ao coração de vocês. Hoje nós queremos então iniciar uma série de mensagens cujo título é simplesmente Igreja. Nós estamos nesse processo aqui com vocês, uma igreja, e queremos refletir sobre o que é a igreja, ou como nos pertencermos a isso, o que entendermos sobre isso que Jesus trouxe para nós. E é pensando nisso que, por muitas vezes, nós temos dificuldade de congregar, nós temos dificuldade de se aproximar de uma igreja, porque em algumas circunstâncias nós fomos magoados, nós fomos feridos, alguns são desacreditados. Há muitas coisas que acabam tirando de nós aquela convicção de poder pertencer, de querer estar junto, de poder contribuir, de gerar uma credibilidade. E é pensando nisso que a gente começou a refletir, orar e pedir a Deus, Deus, nos faz então começar a refletir sobre a importância da igreja, sobre a importância de se sentir pertencente a algo, porque Deus nos criou para nos relacionarmos com pessoas. Principalmente Deus nos criou para relacionar-se com Ele. Eu vou estar sempre tentando repetir isso para que a gente entenda que é com base na relação com Deus que nós temos essa relação com o próximo. E é entendendo esse grande plano de Deus para as nossas vidas que nós vamos gerar credibilidade e dizer assim, eu quero fazer parte dessa história. Eu lendo um livro do Christopher White, ele disse exatamente dentro dessa reflexão, quando ele faz, porque muitas igrejas estão envolvidas, mas ao mesmo tempo elas não estão envolvidas. As igrejas até parecem estar cheias, mas as pessoas entram por uma porta e saem por outra. Elas não geram engajamento, elas não geram a missão, elas não conseguem estar naquele que é o propósito de Deus. E ele nos diz que é porque nós não sabemos a nossa própria história. E não é necessariamente a história de como começou a igreja. Não é necessariamente como é a igreja de Nassau, ou a igreja de Suzuka, ou a igreja do Betel aqui no Japão surgiu. Não, mas a igreja que faz parte do grande plano de Deus. Você já parou para pensar que você faz parte do projeto de Deus para o mundo? Você faz parte do projeto de Deus para a igreja aqui em Nassau. Eu acho isso muito importante quando eu vejo Deus nos inserindo dentro do seu projeto, dentro de uma continuidade, de algo que começou lá atrás, quando Deus nos criou para se relacionar com Ele. Mas esse homem, movido por sua própria vontade, resolveu desobedecê-lo. E ao desobedecê-lo, ele perde algumas coisas. Eu estava essa semana, ainda ontem, conversando com meu filho, ele desobedecendo, chorando e entendendo um pouco esse momento que está acontecendo em sua vida, muita mudança, literalmente, né? Muita mudança. E eu cheguei para ele e disse, meu filho, deixa eu contar uma história para você. E ele, pode contar. Eu disse, você conhece a vida de Adão? Ele disse, o senhor me chama de vez em quando de Adão. Eu disse, porque Adão, ele foi o primeiro homem criado por Deus. E este homem sem pecado, foi dado a ele a oportunidade de adorar somente a Deus e de viver para a glória dele. Mas ele, por sua própria vontade, decide desobedecer. Isso que você está fazendo agora. Ele fez, isso é ruim, né, pai? Eu disse, é ruim. A desobediência dele promoveu algumas coisas. Ele fez o quê? Eu disse, primeiro, a desobediência dele fez com que ele se afastasse de Deus. Se tornasse alguém totalmente diferente e distante de Deus. Ele perdeu o paraíso, aquilo que era chamado de jardim.
aquele lugar que era preparado para glorificar a Deus e ele viver em plena comunhão com o Senhor, ele perdeu esse paraíso. E em segundo, ele ganhou a morte. Algo que une todos os seres humanos, independente de onde ele está morando, independente do país que ele é, todos um dia irão encontrar-se com essa bendita morte. Porque ela nos iguala, todos nós não podemos fugir dela. Por mais que a medicina esteja avançando, por mais que tudo esteja fazendo com que eles tentem não morrer. Esse é o grande alvo da medicina, literalmente. Contanto, isso é algo que o homem não vai conseguir, porque isso é uma punição de Deus sobre a vida da humanidade. Mas Deus traça um plano. E ao traçar esse plano, ele escolhe homens ao longo da história para se aproximar de Deus. Mas, na verdade, o processo é Deus se aproximando das pessoas. Você acredita que Deus ele se aproximou de você? Atraiu você para perto e te deu vida. É esse Deus que se aproxima de Abraão, que se aproxima de Moisés, que se aproxima de Davi e que agora envia o seu único filho para se aproximar mais ainda, se humilhando de todas as formas, deixando a sua glória e vindo se submeter a uma postura humana, à morte na cruz do Calvário, fazendo com que o seu sangue nos dê agora aquilo que é necessário para voltarmos a ter esse relacionamento com Deus, somente para aquele que crê em Cristo Jesus. Essa necessidade de se relacionar está tão inata a nós, que por muitas vezes nós procuramos isso. Eu não sei aqui no Japão, mas talvez no Brasil isso é bem claro. Nós procuramos os nossos próprios guetos. Eu vou para a turma da academia, eu vou para a turma que faz cursos, eu vou procurar um jeito em que eu posso estar me relacionando com pessoas. Um dos medos das pessoas que estão entrando nas escolas, das crianças, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou construir relacionamentos? Essa necessidade de se relacionar, ela é extremamente importante e ela é inata a nós, faz parte da gente. Mas um grande problema é que quando nós procuramos isso, e por muitas vezes na construção da igreja que Deus deixou para nós criarmos essa relação um com o outro e com Deus, nos deparamos com pessoas que por muitas vezes nos decepcionam, nos ferem, porque os nossos olhos estão focados às vezes na liderança, às vezes nas pessoas, e que por muitas vezes nós tiramos os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Mas é pensando nisso que por muitas vezes nós também chegamos a um lugar como esse e temos dificuldade de dizer assim: eu quero fazer parte, eu quero investir, eu quero dar meu tempo, eu quero estar junto, porque há uma ferida, porque não aceita aquilo que Deus nos deu, não se acha merecedor até mesmo do perdão de Deus. Mas esse texto que está em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1, me chama a atenção exatamente desse processo de Jesus ao se aproximar das pessoas e ao se aproximar dos seus, para esse grupo de pessoas que se sintam pertencentes. Diz assim o texto, Gálatas capítulo 4, verso 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sob a lei, para que recebêssemos por adoção de filhos. E por vocês são filhos de Deus. Deus enviou o Espírito do seu Pai ao coração de vocês,
e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que talvez nesse momento o som das trombetas possam parecer que Jesus está voltando. Mas tente se focar nesse momento na palavra. Eu queria que você orasse. Deus, em nome de Jesus, queremos que a tua palavra, essa palavra que é inspirada, essa palavra, Senhor, que é iluminada, ela chegue aos nossos corações. E tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um dos teus filhos aqui. Há muitos, ó Deus, e o Senhor conhece, sabe do que nós precisamos, e queremos que a tua palavra possa alcançar o coração de cada um aqui, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fala conosco. Eu não sei você, mas eu passei por vários momentos na minha vida em que eu não queria ou não entendia esse amor, esse perdão, esse ser filho de Deus. Por muitas vezes nós, envolvidos nos nossos próprios tempos e envolvidos nas coisas que o mundo, de uma forma geral, trabalho, academia, família, todas as coisas que ele tem para proporcionar para nós, que nos rouba e ao mesmo tempo chama a nós a termos uma percepção. E isso nos escraviza. Eu não sei você, mas por muitas vezes eu me senti escravo. Escravo do dinheiro, escravo das nossas próprias necessidades, escravos do que os outros vão achar de nós. Isso me roubava exatamente a percepção de um Deus que me ama. Porque nós fomos ensinados a dizer que o que é valoroso é aquilo que nós conquistamos com os nossos próprios recursos. Eu não sei vocês, mas receber algo de graça para nós é algo que nos constrange. E possivelmente a primeira resposta que você vai dar quando alguém te oferece alguma coisa é: não, eu não preciso. Talvez você até realmente precise. Mas a sua resposta, por achar que não merece, é dizer: eu não quero, eu não mereço. Talvez essa mesma circunstância, e escravos das nossas próprias vontades, nós olhamos para essa relação de um Deus que deixou toda a sua glória e veio para nós e diz assim: eu te amei de graça. Essa graça, que por muitas vezes é mal compreendida por nós, ela é um favor que nós não merecemos. Nenhum de nós aqui merecemos o amor de Deus. Nenhum. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pessoas que estávamos como Adão, vivendo sobre as nossas próprias vontades, escravos das nossas próprias necessidades. Mas Deus, com um olhar gracioso e misericordioso, olhou para nós e disse assim: eu te amo. Mesmo morto em vossos delitos e pecados, eu me aproximo de você e te dou uma vida. E essa vida, ela é algo para ser vivida de uma forma diferenciada. Não mais focado nas nossas próprias vontades, mas agora focado para gerar glória a Deus, construindo pontes e relacionamentos. E é dentro desse pensamento de entender um Deus que nos ama e que nos atrai para perto dele, é que eu encontro a igreja. Esse movimento que Jesus instruiu os seus discípulos, se relacionando com ele, não durante 3 dias, não durante 3 meses, mas durante um processo de quase 3 anos. E durante esse processo de 3 anos, ele não só se aproxima dos 12, mas se aproxima de um grande número de pessoas. E treina eles para fazer algo que ele estava fazendo, ao ponto dele dizer para esses discípulos: vão, porque vocês vão fazer coisas ainda maiores. Você já parou para pensar que Deus te deu a oportunidade de você fazer coisas maiores do que Jesus fez?
eu não sei você, mas isso me fascina. E me traz a uma realidade espiritual que parece que muitas vezes a igreja dos nossos dias diz assim, isso não é possível. Ou nós não queremos isso. E por que nós rejeitamos aquilo que Jesus nos deu? Quando na verdade esse é um processo que nós passamos. Por muitas vezes nós não queremos o amor de Deus sobre nós. Nós rejeitamos o perdão dele porque achamos que não merecemos. E realmente nós não merecemos. Porque achamos que não vai dar certo. Só que aquele que está sentado no trono, que é o Todo-Poderoso, ele, por sua própria vontade, como diz o apóstolo Paulo, decidiu se aproximar de você, te amar, te perdoar e te aproximar para perto. E ainda mais, incluir na sua vida uma identidade de filho e um propósito para se cumprir. Quando nós encontramos essa relação de identidade, de propósito e de filho, nós começamos a perceber que eu faço parte de algo maior do que nós mesmos. Você faz parte de um projeto eterno. Você faz parte de algo que nos move para se aproximar de pessoas, para cuidar de pessoas e para discipular pessoas, dando continuidade a um processo que o próprio Jesus fez e disse aos seus discípulos: vão, façam, repitam, batizem. E eu me deparo com muitas igrejas que perderam o foco da ordem de Jesus. Quando nós estamos focados apenas para os nossos próprios projetos pessoais, quando nós estamos focados nas nossas próprias necessidades, não apenas individuais, mas também como uma coletividade, como uma igreja, e perdemos o foco daquele que disse: vão, cuidem. E esse processo precisa ser a partir de nós. Ao olharmos para o lado e vermos no olho das pessoas que elas precisam de pessoas como nós. De pessoas que, como esse texto nos diz, que agora são filhos movidos pelo Espírito para clamar: Abba, Pai. Já parou para pensar na profundidade desse texto? O Espírito Santo que habita agora no Filho faz a gente clamar pelo Pai. E o Pai nos faz sermos cheios do Espírito, movidos por dons e talentos, para nos se aproximar das pessoas. Então nós agora nos aproximamos de Deus por meio do Espírito e nos aproximamos das pessoas para gerar nelas vidas. É interessante porque ele diz: nós éramos movidos por esse mundo, pelo circuito desse mundo, pelo movimento das nossas próprias vontades. Mas agora eu entender que faço parte de um grande movimento de Deus e que agora eu não sou mais um escravo, eu sou agora filho. Um filho ele é educado. Eu, na minha relação paterna, nesses últimos 2 anos, tenho tido uma percepção muito clara, tanto do processo de adoção, como esse texto nos diz, que ele diz que nos adotou como filhos. Eu não sei se todos sabem, mas Deus nos deu a oportunidade de escolher. Escolher a Wendy, escolher o Messi. Isso me trouxe uma verdade tão profunda que agora eu fico olhando para um Deus que olhou para mim e eu não fiz nada por ele. E ele disse assim: eu te amo. Eu te quero. Eu te aproximo. Te torno filho. Mas ser filho, irmãos, é carregar a identidade do Pai.
É bonito hoje as pessoas olharem para o Messi, por exemplo, e dizer assim, nossa, como ele já parece com você, como se já estivesse carregando uma identidade que está sendo construída, forjada. Essa relação que por muitas vezes foi fragilizada por relações posteriores, seja ela familiares ou dentro de uma própria igreja, desacreditada, ela precisa ser forjada ao longo de um tempo também. Hoje, depois de mais de 25 anos como filho de Deus, eu consegui tomar algumas decisões, como por exemplo a de estar aqui hoje, crendo em Deus que está no controle da minha história. Talvez a sua vida esteja de ponta de pé. Talvez as circunstâncias da tua história não sejam tão agradáveis, ou talvez você esteja muito bem, mas ao mesmo tempo afligido por dentro, sem saber o que fazer ou alguém alcançar. E aí Deus permite que pessoas se aproximem de você. Faça simples coisas. Orem, conversem. Às vezes um abraço, uma oração pelo telefone. Deus faz porque Ele conhece a necessidade de cada uma das pessoas. E hoje, ao perceber que nós somos filhos, ao perceber que nós temos essa identidade, e ao perceber que Ele nos coloca dentro desse projeto eterno, fica uma pergunta para mim e para você. Eu vou ficar olhando, sentado na cadeira, apenas observando as circunstâncias? Ou eu vou arregaçar as minhas mangas e dizer assim, o que é que eu tenho para fazer? O que é que eu vou fazer? Se Deus, em todos esses anos, decidiu se aproximar de mim, de você, e esse movimento tem sido constante na nossa história, a pergunta é, eu vou aceitar o amor de Deus sobre a minha vida e viver uma vida que glorifica Ele, ou eu vou apenas ainda continuar vivendo no meu status quo, na minha perspectiva única e dizer assim, não quero, não aceito. E essa é uma decisão sua. Ninguém pode fazer isso por você. Se você compreende e entende que Deus te amou e te colocou o Espírito que clama, Abba, Pai, algo que nos move, enche, esquenta o nosso coração e nos faz querer fazer. Esse movimento de Deus não pode ser apaziguado por qualquer coisa. Mas sabemos que em algumas circunstâncias nós fomos feridos, maltratados e desacreditados. Mas hoje, movido pelo Espírito Santo, Deus te trouxe aqui. Para que você possa ouvir essa voz, para que você possa ouvir essa palavra, de que Deus te colocou o Espírito que move você a clamar o Pai. E esse Espírito faz agora você ser filho, reconhecendo Jesus como o único suficiente Salvador, e agora te dá um propósito de vida. Ah, meus problemas vão se resolver com isso? Talvez não. Mas significa que você vai ter paz em meio à tempestade. Significa dizer que você vai ter uma alegria que ninguém vai explicar. Significa dizer que você vai ter uma esperança que vai além desse mundo. Significa dizer que você vai ser usado por Deus para alcançar vidas dentro de um projeto muito maior do que todos os teus planos. Porque Deus é muito maior do que as nossas próprias vontades. E Ele quer contar conosco. E ser pertencente a isso, se sentir pertencente a essa obra, é algo que eu e você precisamos exercitar. Porque estar sentado aqui e dizer assim, não sei, não quero, essa talvez seja a relação que muitos estão lá no Brasil. Eu digo, existem muitas igrejas de multidões. E sabe por que as multidões estão lotadas? Porque há muitos que estão indo para lá por um espírito de religiosidade, para dizer assim, eu estou pagando o meu dia hoje, vou para lá, entro mudo e saio calado. Não preciso me se relacionar com ninguém.
Mas espera aí, essa é a vontade de Deus? Não adianta nos escondermos. Não adianta você se esconder de Deus. Deus, Ele sempre vai te encontrar. E Deus tem nos dado o tempo e a oportunidade de dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero me sentir amado, eu quero me sentir perdoado, e eu quero, Senhor, ser usado por Ti como Teu Filho, dando continuidade à obra de Deus. Talvez você esteja dizendo assim: mas eu não sei falar. Talvez você diga assim: mas como eu vou fazer? Eu não sei o que realizar. Mas tenha paciência. Eu também não sabia falar. Quem é que nasce falando aqui? Não. Eu também não sabia andar. E eu comecei a andar. Passei anos sem andar de bicicleta. Esses dias eu fui pegar a bicicleta. Será que eu sei andar ainda? Não esqueci. O que eu estou chamando a sua atenção é que, independente do que você acha, Deus é Deus que capacita. E talvez você não seja um pregador. Talvez você não seja um mestre da lei. Mas talvez você seja um evangelista. Talvez você esteja dentro da intercessão. Deus nos dá o dom do serviço. Deus nos usa com os nossos recursos para contribuir. Em N circunstâncias, quem dá os dons e capacita-nos é Ele para usar como Ele quer, na hora que quer e quando quer. E eu tenho certeza de uma coisa. Assim como eu tenho a garantia no meu coração e a convicção de que foi Ele que me trouxe a esse lugar, eu tenho certeza que Deus quer lhe treinar, lhe capacitar para grandes coisas o Senhor fazer. A pergunta é: eu estou disponível ou eu não acredito nessa palavra? Eu estou disponível, pastor, mas o meu tempo é curto. Eu entendo que você trabalha e nós vivemos num ambiente em que nós trabalhamos muito. Eu confesso, estou inquieto, porque eu vivia numa atividade lá em João Pessoa. Eu saía de manhã, só chegava de noite depois do culto para dormir. Era uma atividade. Eu estou ali agora esperando. Senhor, Tu vai fazer uma providência. Tu vai fazer alguma coisa, Senhor. Mas eu estou orando, intercedendo, estudando, preparando aula. Eu estou fazendo sempre alguma coisa. Mas também estarei disponível para ligar, para ouvir, para discipular e para caminhar. O meu tempo é diferente do seu. Mas independente de você trabalhar 10 horas, 12 horas, 8 horas, 6 horas, Deus quer te usar em todo o tempo. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no caminhar. Ser igreja não é apenas sentarmos como estamos sentados, mas ser igreja é ser movido pelo Espírito na dinâmica. E eu quero motivar você a dizer assim: Deus, me faz ser sensível a ouvir a Tua voz, assim como o Senhor tem gerado no meu coração a clamar pelo Pai. Me faz também ser usado numa palavra, numa ousadia, numa oração, para dizer assim: Deus quer fazer. Mas eu preciso querer. Eu quero. Eu quero. Hoje eu quero desafiá-los. Desafiá-los a orar por uma pessoa que não conhece Jesus. Desafiá-los a ler a palavra com mais intensidade. Pastor, eu não entendo. Tenha paciência. Tudo é um processo de aprendizado. Eu quero desafiar você a estar orando para que Deus faça milagres e maravilhas. Eu quero desafiar você a dizer: Deus, me faz ser sensível à Tua voz, a dar uma palavra para alguém.
não com movimentos. Não, não é isso. A palavra para alguém muitas vezes é um bom dia, ou um raiô, né? A palavra para alguém muitas vezes é apenas você chegar perto e dizer assim: pode contar comigo. Deus, Ele quer usar-nos com simplicidades. Quando eu vejo coisas mirabolantes, eu já começo a dizer assim: isso tem alguma coisa estranha. Porque eu sigo por meio das Sagradas Escrituras e a Bíblia precisa estar aqui alinhada em todas as coisas. Portanto, eu tenho certeza que esse Espírito que agora nos chama a ser filhos, a clamar o Pai como Abba Pai, nos traz hoje para entender que nós somos parte de algo que é maior do que nós. Só que Ele quer fazer nós participantes. E eu preciso dizer assim: eu quero, como diz o hino da harpa cristã, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor Jesus. Trabalhai e orai, porque a seara é grande. Como é que está o teu coração? Talvez esteja assim: eu sou muito velho, ou eu sou muito novo, ou eu não sei falar, nem sei fazer isso. Não se preocupe com isso. Deus é que capacita. Deus é que usa. Queira dizer: Deus, eu estou aqui. Usa. Você está disposto a fazer isso? Eu quero orar pela tua vida. Feche teus olhos. E diga ao Senhor: Deus, Abba Pai, me faz usar, me faz ser usado por Ti, para a glória do Senhor em nome de Jesus. Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade de poder ouvir a Tua voz, de poder, Senhor, estar, ó Deus, tendo a sensibilidade do Espírito de entender que fazemos parte de um projeto que é muito maior do que nós. E que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou para podermos estar inseridos e fazer. Eu tenho certeza, ó Deus, do grande projeto que o Senhor tem para esta cidade. Eu tenho certeza do grande projeto que o Senhor tem na vida de cada um aqui. Nos faz, ó Deus, desejar, ansiar e sonhar pela obra de Deus nesse lugar e dizer assim: eu faço parte, eu quero participar, eu quero ser usado por Ti. Nós queremos, ó Deus, abençoar. Se, ó Deus, aqui há alguns que estão passando por lutas, por enfermidades, por necessidades, alcança o coração, entra em seus lares com, ó Deus, salvação, cura, restauração. Ó Deus, faz conforme a Tua vontade nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre estes. Mas também, Senhor, nos conduz a entender a Tua vontade sobre a nossa vida, a nossa história, para participar desse grande projeto e nos sentirmos pertencentes dessa família, a família de Deus, e entender a Tua obra sobre nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Pensando nisso, eu queria cantar mais uma vez esse hino, grande ao Senhor, em nome de Jesus, porque Ele é grande. Me ajuda, Helena, por favor, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, dizendo grande, esse grande.
agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Senhor, porque Tu és grande e tens, Senhor, nos amado, nos perdoado. E podemos, ó Deus, fazer parte desse grande projeto que o Senhor tem para nós. Nos dá, Senhor, paz, alegria e sentimento de pertencimento para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.